Boa tarde, pessoal. Vamos aí à nossa aula de hoje, segundo ano, com o tema Formação da Diversidade Brasileira, parte 2. Bora lá. Como nós nos tornamos quem somos? Como é formada a cultura brasileira? Vamos falar sobre a diversidade brasileira de novo? Então, como nos formamos, né? Nosso povo brasileiro, como se formou na verdade? A resposta é nas matrizes, né? Das etnias indígenas, negros e brancos europeus, tá? Então essas três matrizes aí que a gente foi formado. Então o Brasil não é um só, ele é uma dimensão continental de diversas regiões do nosso país, que é um complexo mosaico que constitui as nossas brasilidades. Aliás, eu tenho um texto chamado Brasilidade, entra no meu blog, você vai achar. Super legal. Conceito de etnia. Então, raça foi abolido esse conceito. Na antropologia, na sociologia não existe mais. E sim etnias. O que é etnia? Caracteriza um grupo unido por laços linguísticos, religiosos e éticos, que produz a sua cultura, cultura aos seus descendentes e ocupa territórios que possibilitam a continuidade das suas relações sociais. Todos os povos humanos são grupos étnicos. Então, essa imagem aqui mostra muito bem isso, né? Não só o Brasil, mas como o mundo inteiro tem as suas etnias. Etnia e cultura. Todos os povos humanos são grupos étnicos, como eu acabei de falar, sua própria cultura, né? A nossa cultura é formada apenas por uma influência étnica, a diversidade cultural presente no nosso país tem diferentes influências que compõem a nossa história, nós acabamos de falar aqui também, né? Para o antropólogo Clifford Geertz, a cultura é uma teia de significados tecida pelo homem, que a gente viu naquela frase anterior, né? E aí ele vai dizer três características para acontecer tudo isso, né? Essa teia, como é que se dá de fato, né? Primeiro, determinada pelo conjunto de saberes, crenças e modos de fazer de um povo. Caráter simbólico, dando sentido também ao nosso mundo ao redor, e é adquirido por meio das relações sociais de um grupo e é transmitido por gerações. Não é parada, né? Bom, quais são os povos que compõem então a diversidade cultural brasileira? Vocês sabem me dizer? Vamos lá então. Primeiro, as etnias indígenas. Quem falou etnias indígenas está certo. Segundo, etnias europeias. Terceiro, etnias africanas. Quarto, etnias asiáticas, judeus e muçulmanos. Então, nós somos formados por essas matrizes aí, por essas heranças culturais aí desses povos aí. Se deu então a miscigenação das raças do povo brasileiro. Olha essas imagens aqui. Estão vendo essas imagens aqui? Cada um diz uma coisa. Essa. Olha a pergunta. Você consegue reconhecer nas fotos alguma influência dos povos que compõem a nossa diversidade cultural? De quais povos são essas imagens? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens. Quais são então esses povos? Vamos lá? Primeiro, a capoeira tem influência dos povos africanos e dos seus descendentes, né? Mas a capoeira é brasileira, viu? Ela veio dos tempos escravos, mas ela é brasileira, é daqui. Segunda, a rede é uma herança das etnias indígenas, da cultura indígena, né? Terceiro, um templo budista da comunidade asiática. A Catedral da Sé é a arquitetura gótica europeia. A arquitetura em Campos do Jordão, né, são influências da comunidade europeia. Não só Campos do Jordão, mas a Nova Friburgo do Rio de Janeiro também é considerada a Suíça brasileira. E o último é o museu que nós temos aqui no Quiririm, né, nossa comunidade, aqui, nosso bairro aqui da Escola Deputado César Costa, né, o Museu da Imigração Italiana Quiririm, Taubaté, São Paulo. Vocês já foram a visitar lá? Vai para ver, que é muito legal. Tensões presentes no Brasil. Então, estima-se que a população indígena, quando os portugueses abarcaram aqui no Brasil, em 1500, era entre 4 a 10 milhões de pessoas, de indígenas, de índios, né? Hoje, passado 521 anos, né, essa população foi reduzida aproximadamente a 817.963 pessoas, nativos, índios, de 10 milhões para menos de 1 milhão, né? Então, hoje representa 0,47% da população brasileira atual, ou seja, menos de 0,5% tem a população indígena no Brasil, está sendo excluída, então, está sendo exterminada, né? O tráfico dos escravos no transatlântico, né, foi o maior deslocamento forçado, mais de 6 milhões de pessoas, mais de uma centena de etnias diferentes, né?
Depois da abolição da escravatura em 1878, os processos de resistência, as políticas de branqueamento incentivaram no século XIX vários ciclos de imigração para o Brasil. Então a imigração começou a crescer bastante do século XIX para o XX. Tá? Vamos lá então sobre a imigração agora nesse gráfico aqui, rapidinho. A migração por nacionalidade de 1884 a 1933. Só para vocês verem aqui, esse roxinho é o total, né? E o amarelinho aqui é os italianos. O laranjinha são os espanhóis, o vermelho os alemães e o verdinho japoneses e portugueses também. E sírios, o azul. A gente vê que teve uma predominância, né, entre os italianos, espanhóis aqui e portugueses também. Depois vai entrando sírios e outras culturas também no nosso Brasil aí, até 1933. Aí continuando, né, essa imigração aumentou mais ainda depois agora de 1945 a 1959. Então de 1963 a 1945 não teve nada por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí, logo em seguida, de 45 até 59, aumentou de novo os italianos, espanhóis e portugueses no Brasil. A imigração até aí, 59, tá? Resistência. Quais os tipos de resistência negra e indígena que vocês conhecem? Né? Esse aqui é um mapa da capitania, sul da capitania, né? De Pernambuco, né? Século XIX aí, tá? E aqui em cima a foto dos quilombos, né? Então vamos lá, comunidades quilombolas. Cerca de 2,6 mil quilombos estão certificados pela Fundação Palmares no Brasil hoje em dia. Então, os estados que têm as comunidades quilombolas, né, dos negros fugitivos daquela época, né, das senzalas, e até hoje tem, né? Nós entendemos que o estado da Bahia e o estado do Maranhão são os que mais têm as comunidades quilombolas no Brasil. História não contadas, né? São os negros e indígenas ao longo de todo o período colonial até os dias de hoje sobrevivem a partir da sua resistência por revoltas, fugas, quilombos, cultura e permanência, né? A permanência da cultura africana e indígena hoje é uma das suas maneiras de resistência ao longo da história, né? E é fundamental para identificar a nossa diversidade brasileira. Atenção, diferenças e desigualdades. A tendência social de tomar a diferença como uma negação dos valores estabelecidos por um grupo social. O preconceito, a discriminação, a intolerância, as diversas formas de desigualdade, contrapor a igualdade à diferença, né? Com essas tensões e resistões em nossa história, nos ajuda a fortalecer o orgulho das nossas raízes étnicas. É necessário a gente conhecer a nossa história, né? Então, você conhece palavras que herdamos de etnias indígenas e africanas? Bom, gente, para a gente terminar nossa aula, então, vamos à pergunta aqui. Você conhece palavras que herdamos das etnias indígenas e africanas? Quais são? Vamos lá, então. Palavras de origem africana. Primeiro, dengo, tá? Cafuné, não gosto de um cafuné, hein? Caçula, irmão caçula. Moleque, pé de moleque. Quitanda, fubá, dendê, cachaça, axé, candomblé. E as palavras de origem indígena, né? Mingau, pindaíba, carioca, nhenhen, tocaia, biboca, jururu, anhanguera, caipira, socar. E outra curiosidade aqui interessante, sabe o significado da palavra Taubaté? É de origem indígena, né? Alguém sabe? Tá aqui, ó, vou colocar para vocês. O Tupi-Guarani Taba significa aldeia e Baté alta. Significa aldeia elevada, né? Aldeia alta, cidade alta, elevada, né? Por causa das planícies do Vale Paraíba aqui. Cidade e município de São Paulo. Então, depois eu deixei aqui para vocês pesquisarem no Google Sala de Aula sobre os outros nomes das cidades que tem aqui no Vale Paraíba, tá? Tem Tremembé, Caçapava, Pinda, Monhangaba, Guaratinguetá. Então vai lá, pesquisa lá e coloca no seu caderno, tira uma foto e anexa no Google Sala de Aula, tá bom? Participar da aula com a gente, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau!